Salve turma, salve pessoal aqui do Brasil Grande. Quem fala com vocês aqui é o professor Renzo Souza Santos e hoje estamos aqui com o nosso amigo e querido Balsinha, né? Grande jornalista, né? E grande também formador de opinião, um dos nossos grandes amigos aqui que a gente fez aqui no YouTube, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre, antes de eu passar a palavra para ele, vamos falar um pouco aqui sobre a relação do Brasil com Portugal, né? Um pouco aí sobre história, questões políticas, a situação hoje, né? Como é que tá? Enfim, o Balsinha aí, seja bem-vindo, né? Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite e não deixem de se inscrever para quem não se inscreveu. Eu sei que a gente compartilhou aqui os dois canais, né? A live, então o pessoal que está vindo do Multipolar TV que não conhece o canal ainda, se inscrevam no Brasil Grande. O público do Brasil Grande que não conhece o Multipolar TV, Só tem se um inscrevam lá problema, também. Renzo. Deixa-me aqui dizer, é que eu já não faço parte do canal Multipolar TV já há Ah, mais de tá. 2 meses, não é? Entendi, É o canal entendi. Tribuna Multipolar. É Ah, o Tribuna canal. Multipolar. Então, Exatamente. perdão, vai me desculpando. É porque eu ainda achei, como a gente não estava se falando muito, eu ainda achei que o senhor estava lá. Tanto é que eu acabei, enfim. Mas criando essa ligação. Mas tudo bem. No, no, no- Se inscrevam então no canal do nosso amigo Balsinha, né? Eu vou colocar o link aqui, né? Tribuna Multipolar. Tribuna Multipolar. E não se esqueçam de compartilhar e também deixarem um like, né? No mais, Balsinha, seja bem-vindo. Muito obrigado aí mais uma vez. E, enfim, se apresenta aí pra gente. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. É com um grande prazer que estou aqui no canal Brasil Grande, com o meu amigo Renzo Sousa Santos, que já participou comigo em diversas lives. Por acaso é verdade que já há algum tempo que não estamos juntos, voltamos a estar esta noite e é para mim enfim, um prazer muito grande ter esta oportunidade. Há aqui um problema, Renzo, eu não estou a ver a tela cheia, não sei se é isso que está a aparecer aí também ou não. Aqui, agora sim, agora já Pronto, estou, já foi. estou a ver. Pronto, é isso, muito prazer em estar aqui, obrigado pelo convite, que muito me honra e vamos fazer a live então. É isso aí. Então, sem mais delongas, vou fazer uma pergunta aqui pro senhor. Aqui a gente vai fazer uma dinâmica de entrevista, né? Eu acho que a gente vai. É melhor que seja assim. E aí a gente vai aqui batendo papo e tal. Acho que fica melhor assim. Então, já que a gente sabe que a história do Brasil com Portugal ela é uma história bem. A gente conhece, uma história muito longa. Eu queria começar, né, perguntando pro Balsinha sobre como é que está a relação de Portugal com o Brasil hoje, né, no século XXI, e também a relação do Brasil com Portugal no atual governo do presidente Lula, né? E, enfim, a questão também, uma coisa que eu queria salientar aqui, é a ida de muitos brasileiros, né, para também Portugal, né? Enfim, busca de empregos, uma nova vida e tudo mais, esse intercâmbio que existe. Eu queria que o Balsinha falasse aí pra gente como é que ele tá vendo isso e tudo mais, como é que ele enxerga isso, até porque ele é um cidadão de Portugal, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Bom, em primeiro lugar, dizer que as relações entre o Brasil e Portugal e vice-versa, particularmente a partir da queda da ditadura, portanto, a partir de 25 de abril de 1974, a queda da ditadura em Portugal, foram sempre relações estreitas, relações amistosas, a nível diplomático, a nível político. Sempre os governos se entenderam e até com visitas recíprocas entre presidentes dos dois países, portanto, presidentes do Brasil a vir a Portugal, o presidente português a ir ao Brasil também. Portanto, a nível político e a nível diplomático, as relações são boas. Convém também lembrar que tanto Portugal como o Brasil fazem parte da comunidade de países de língua oficial portuguesa, a CPLP,
onde, naturalmente, o Brasil, dada a imensidão do seu território e um número muito maior de cidadãos que existem, brasileiros, em relação aos portugueses, nós somos 10 milhões apenas, o Brasil desempenha um papel muito, enfim, um papel que poderemos considerar fundamental e que os portugueses progressistas, aqueles mais dados às coisas da liberdade e do progresso, veem com muito bons olhos, porque nós reconhecemos que, embora agora na presidência do Luiz Inácio Lula da Silva não seja talvez aquilo que muitos de nós esperávamos, mas, no entanto, é uma presidência e um governo mais progressista do que aquele que nós temos em Portugal e menos alinhado, sobretudo isso, e menos alinhado com o imperialismo do que aquele que nós temos em Portugal. Depois, em relação aos imigrantes, convém dizer que só se fala dos imigrantes brasileiros que vêm para Portugal, à procura vêm para a Europa e a porta de entrada é quase sempre em Portugal, ou pelo menos uma grande percentagem escolhe Portugal como porta de entrada na Europa, mas digamos que os problemas de imigração não se esgotam aí, porque há uma grande colónia de portugueses que estão no Brasil e que uns já estão há muitos anos, portanto as famílias já imigraram há muitos anos para o Brasil, já tiveram filhos e netos e bisnetos que nasceram no Brasil também, mas não deixam de ser, enfim, por, por os seus antepassados terem sido portugueses, não deixam de ser também portugueses e, portanto, quando se fala apenas e só na vinda dos brasileiros para Portugal, está a omitir-se esse facto que é também muito importante. Agora, há uma maneira de lidar hoje com os imigrantes na Europa e Portugal não foge à regra. Portugal, que é governado por um governo de direita, um governo PSD-CDS, e depois com outras forças da direita, como a Iniciativa Liberal e o Partido Chega no Parlamento, que são abertamente anti-imigração e que tentam pôr nas costas dos imigrantes todos os problemas que o nosso país passa, problemas a nível económico, sobretudo. Portanto, o momento não é favorável. Tem que haver, e tem havido, da parte das forças progressistas da sociedade, um desmistificar desta situação, porque a culpa de nós termos um Serviço Nacional de Saúde que está a arrebentar pelas costuras e que não consegue dar atendimento aos problemas nacionais não tem a ver com os imigrantes. O problema de nós termos dos ordenados mais baixos da Europa não tem a ver com os imigrantes. O problema dos nossos funcionários públicos também terem vencimentos pequenos, ou o problema de não haver, por exemplo, professores em determinadas escolas já depois do ano letivo ter começado, não tem a ver com os imigrantes. E é isto que tem que ser dito e demonstrado às populações e não se ir atrás do discurso populista dessas forças de direita que estão a fazer tudo para que sejam os imigrantes, vou utilizar aqui um termo que nós utilizamos em Portugal, sejam os imigrantes a pagar as favas, ou seja, sejam os imigrantes a ficar com as culpas. Há um assassinato, há um atropelamento, há uma situação qualquer, foram os imigrantes. E não é assim, não é assim. Ainda há relativamente pouco tempo esteve um ex-diretor da Polícia Judiciária num canal de televisão, eu vi, onde ele disse, ali com todas as letras, que os problemas que há em Portugal a nível de justiça, portanto delinquência, são uma ínfima parte de imigrantes, quer dizer, não tem sequer expressão. Quem causa a esmagadora maioria de problemas dessa natureza são portugueses, não são imigrantes. Mas essas forças de extrema-direita e da direita, adotando um discurso que vem já de forças extremistas também para essa Europa fora, tentam criar a xenofobia no povo português contra os imigrantes. E aí não interessa se vêm do Bangladesh, se vêm da Índia ou se vêm do Brasil, o discurso é igual para todos. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Uma coisa interessante também, aqui a gente já prosseguindo, é a questão. A gente está aqui ainda na questão política, é uma questão interessante que eu vejo que o governo português, independentemente se é um governo de esquerda ou de direita, mas é uma pauta que o Estado português tem, uma política de Estado,
que é uma coisa, inclusive, que tem correlação com o Brasil, que é uma tentativa de reformar a ONU, né? Eu já vi essa discussão feita pelo Estado português e também pelo Estado brasileiro, uma espécie de cooperação bilateral ali sobre esse ponto, e também uma questão da entrada do Brasil, né, como Conselho de Segurança das Nações Unidas, também. Né? E Portugal faz um voto de apoio a isso. Né? E a gente sabe, só para passar a palavra para o senhor, a gente sabe que o Brasil foi importante no processo de derrota da Alemanha, né, da Alemanha, do eixo, vamos botar assim. O Brasil participou, enviou soldados, inclusive eu estou escrevendo um livro recente, junto com outros colegas, sobre a participação dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Né? Esse livro deve sair aí provavelmente no final desse ano. Né? A gente vai organizar tudo certinho, que eu falo sobre isso. Então, assim, o Brasil, infelizmente, ele poderia ter tido um ganho maior nessa conjuntura internacional que surge do pós-guerra, o que não aconteceu. E Portugal, de uma certa forma, faz esse lobby interessante junto ao próprio Brasil para que o Brasil vire membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E como o senhor vê isso? Como é que o senhor vê essa questão política, né, nesse sentido dessa integração do Brasil, se o Brasil realmente deveria ou não, né, como é que o senhor vê essa questão? E também uma questão cultural, né? A gente sabe que o Brasil tem, enfim, tem vários tratados que o Brasil, junto com os países lusófonos e incluindo Portugal, tem relação, né? Através de questões culturais, como, por exemplo, acordos ortográficos sobre a língua portuguesa, né? Enfim, tem também, por exemplo, várias associações e comitês esportivos que o Brasil tem, né? Como, por exemplo, a Acolop, se eu não me engano, tem um acordo que é um comitê esportivo, né? Já ampliando essa questão aí da cultura e dessa relação que o Brasil tem com Portugal hoje, fora outros acordos aí bilaterais e fóruns também que o Brasil tem vínculo junto com Portugal. Então, assim, como é que o senhor vê essa questão desses fóruns, desses acordos bilaterais, essa questão do Conselho das Nações Unidas aí, se realmente o Brasil tem ou não esse direito, como é que o senhor vê como um português, né? E, enfim, e é isso, e também essa questão cultural. Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito à ONU, creio que há um dado adquirido que a atual ONU tem que ser reformulada. Ou seja, já não serve os interesses dos povos e basta ver que quando foi formada a seguir à Segunda Guerra Mundial, dizia logo no seu artigo 1º que esta organização era, portanto, construída para que não houvessem mais guerras. E esse desiderato, que era o fundamental da criação do organismo, não foi nem de perto nem de longe atingido, porque o que não tem acontecido é outra coisa a não serem guerras. Portanto, a ONU não conseguiu, como, enfim, a organização representativa, praticamente todos os países do mundo, não conseguiu ser um obstáculo às guerras que foram tendo e aos milhões de mortes que essas mesmas guerras significaram. Que não estão quantificados e não se fala nisso. Não se fala nem em quem fez as guerras, nem quantos mortos essas mesmas guerras proporcionaram, infelizmente. Portanto, há que fazer alguma coisa. Hoje não se justifica, por exemplo, que haja um genocídio como nós estamos a presenciar na faixa de Gaza, que essa situação vá ao Conselho de Segurança e que pelo veto de um país não se possa adotar uma resolução. O veto de um país que no caso são os Estados Unidos da América. Portanto, hoje a correlação de forças é completamente diferente. Portanto, já não espelha, o atual Conselho de Segurança já não espelha nem de perto nem de longe a correlação de forças a nível mundial. E eu, no meu caso concreto, como um simples analista, sem grande, enfim, sem grande notoriedade, digamos assim, mas acho que o veto no Conselho de Segurança tem mesmo que deixar de existir. E o Conselho de Segurança, a manter-se o atual quadro
da ONU, o Conselho de Segurança tem que ser alargado a outras latitudes, que também são representativas do mundo. E neste caso concreto, vejo muito bem a presença do Brasil. Porquê? Porque é um país que fala a língua portuguesa, é o maior país, como já tive a ocasião de dizer há pouco, é o maior país de expressão portuguesa e seria, creio que, bom para todos os países que têm o nosso idioma que o Brasil fizesse parte de enfim, de um organismo que se crê representativo e que se crê operante, que é o que não tem sido até agora, que se crê operante, portanto, seria bom para todos que o Brasil fizesse parte. Por isso, vejo com muito bons olhos se eventualmente o governo português, seja ele qual for, apoiar a entrada e a permanência do Brasil num novo Conselho de Segurança de uma ONU reformulada, vejo isso como um dado muito positivo e que, de alguma maneira, vem corresponder às expectativas de todos os povos que falam a língua portuguesa. Depois, falaste aí num outro aspecto, que é o aspecto dos acordos que existem entre Portugal e o Brasil. Esses acordos, infelizmente, por vezes são completamente ultrapassados. Havia um acordo contra a imigração, esse acordo está ultrapassado. Esse acordo, o último que eu conheço, tinha sido feito ainda na primeira presidência do vosso presidente, Luís Inácio Lula da Silva. Portanto, esse acordo está ultrapassado. Depois, falaste também no acordo ortográfico. Ora, eu sou formalmente contra o acordo ortográfico. Não me revejo no acordo ortográfico como uma parte substancial da população portuguesa. Porque nós temos que aceitar que, embora falemos a mesma língua, existe o jeito de falar brasileiro. Tal como nós temos nós portugueses, europeus, temos o nosso jeito de falar também. E querer pôr todos a falar do mesmo jeito, isso nunca vai acontecer. Formulem-se os acordos que se formularem, mas isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que, neste caso, há um acordo que depois, na prática, não é levado completamente em consideração. Hoje nós, por exemplo, nos jornais portugueses, vemos pessoas que escrevem segundo o acordo ortográfico, incluindo até jornalistas, escritores, opinadores, comentadores, etc., e outros que, no fim do artigo, vem este autor não aceita o acordo ortográfico, portanto, continua a escrever à maneira antiga. Portanto, nós temos, enfim, num regime democrático, temos essa liberdade, e eu não me revejo nem de perto nem de longe no acordo ortográfico, foi uma adaptação do português para o português falado no Brasil, mas que não é nem de perto nem de longe o português que nós falamos em Portugal. Portanto, não sou a favor desse acordo que foi celebrado no tempo do primeiro-ministro José Sócrates. Exatamente. E uma coisa interessante que essa questão da imigração é que, geralmente, e esses discursos que muitas vezes são contrários à questão da imigração e tal, e que são até discursos raivosos, radicais, em certas circunstâncias, veja, eu até tento entender o motivo, mas a gente sabe que o discurso leva muitas vezes a práticas enfim, de violência, de tentativa de extermínio, de determinados grupos, determinados migrantes que estão, ou imigrantes que estão dentro desses países. Então, cria-se toda uma situação ali calamitosa para essas pessoas que estão ali. Na maioria das vezes, como no caso da Europa, da situação, enfim, da crise de refugiados de países do Oriente Médio, da África, que entraram em guerra nos últimos anos, a maioria das vezes a gente sabe, né, que as consequências, que o agente dessas consequências são os países europeus. A gente sabe disso, é a OTAN. Né? A própria OTAN que vai lá fazer guerras nesses países e acaba gerando esse caos em massa de pessoas que adentram a Europa em busca de uma nova vida. Agora, uma coisa interessante é que essas coisas mudam, né? Você pega o caso do Brasil. O Brasil recebeu portugueses, muitos portugueses, no final do século XIX e início do século XX. Né? O Brasil recebeu milhares de portugueses. Para se ter ideia, adentravam aqui cerca de quase 30 mil portugueses anualmente, ali entre os anos de 1900 a 1930. E se estendendo um pouco, 40, 50, entrava muita gente aqui de Portugal. E esses portugueses se restabeleceram aqui, se criaram aqui como português e ali desenvolveram
toda, enfim, uma gama trouxeram uma gama de aspectos novos, né, para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, e que ajudou também a impulsionar o próprio desenvolvimento político, social, cultural do próprio Brasil. Para quem acha que a relação que a gente tem com a relação histórica que a gente tem com Portugal é apenas uma coisa de fundação do Brasil ou do processo colonial, mas tem também essa relação posterior, principalmente a partir das guerras mundiais, né? Aquela coisa toda, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi catastrófica para os países europeus, e que esses portugueses também, principalmente o pessoal de Santos, aí em São Paulo, né? Muita gente que veio para cá, o Balsinha deve saber muito melhor do que eu, muita gente que veio para cá justamente para essas regiões, a região ali do Sudeste, né? E que soube se estabelecer aqui. Então, é importante salientar isso também, que as coisas, muitas vezes os eixos de progressão histórica, eles mudam. Nessa atual circunstância e situação que a gente está hoje, a política brasileira está em crise, tem muitos problemas, então você tem uma fuga, uma ida muito grande de brasileiros para lá. Já também aconteceu o contrário. Então tem essa questão também interessante, né? Que é bom salientar. Pode falar. Bom, em relação aos portugueses que emigraram para o Brasil na década de 30, 40, 50 do século passado, isso teve um motivo, e o motivo foi a Uhum. ditadura. Portanto, a Sim, ditadura de também. Salazar, que chegou ao poder em 1928, esteve até 1974, e houve muita gente que fugiu, porque era Sim, perseguida politicamente. Houve muita gente que fugiu daqui e foi para o Brasil. Assim como depois do 25 de Abril também houve pessoas ligadas ao antigo regime que acabaram, e estou a lembrar-me do também. ex-primeiro-ministro Marcelo Caetano e algumas pessoas ligadas ao grande capital que acabaram por fugir também para o Brasil. Agora, nós não podemos estabelecer um paralelo entre essas pessoas que são refugiados políticos, não é? Saíram daqui porque havia uma ditadura, e os imigrantes que vêm do Brasil para Portugal. Isso acontece fundamentalmente por um motivo, Bem lembrado. porque ao longo de muitos anos a propaganda ocidental, a propaganda dos Estados Unidos, a propaganda da União Europeia, sobretudo dos países mais ricos da União Europeia, dos países antigamente mais ricos da União Europeia, porque hoje esses países estão de rastros economicamente também. A Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, que já não faz parte da União Europeia, são países que estão com uma economia muito deficitária. Mas a propaganda que chegava aí ao Brasil é que aqui na Europa se vivia no Eldorado. Aqui as condições de vida das pessoas eram muito superiores. Ora, isso não correspondia de toda a realidade. Enfim, havia países onde as condições de vida eram melhores, que foram estes que eu mencionei, mas depois havia os países da periferia, digamos assim. E começo por mencionar nessa periferia os países do sul da Europa, que é Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia, que sempre foram os países mais pobres da União Europeia. Portanto, quando as pessoas vinham do Brasil para aqui e, e pensavam que iam encontrar condições de vida como aquelas que viam em certos filmes e certas séries, às vezes ficavam um bocado desiludidos, porque não era bem assim. Embora, manda a verdade que se diga também, e eu digo isto com conhecimento próprio, porque já tenho dito várias vezes e volto a repeti-lo aqui mais uma vez, já estive 9 vezes no Brasil e conheço várias cidades e várias regiões, etc. E, portanto, embora se possa dizer com alguma propriedade que, apesar enfim, das dificuldades que Portugal apresentava a nível económico, mesmo assim, em relação a pessoas de certas regiões menos favorecidas no Brasil, o nível de vida seria melhor. Bom, o que importa dizer também é que os imigrantes, sobretudo os brasileiros que vieram, mas não só os brasileiros, hoje contribuem para o rejuvenescimento de Portugal. Portugal é um país envelhecido, é um país onde as pessoas não têm filhos, ou quando muito têm um filho. É rara a família que tem mais que um filho. Então o que é que acontece? Portugal é um país envelhecido, e quem contribui para o rejuvenescimento do país são os imigrantes que cá estão. Da mesma forma, quem contribui com uma parte substancial dos impostos que entram no Estado todos os meses são os imigrantes que cá estão. Porque provavelmente, se o Estado português, para pagar as pensões de reforma aos reformados e sustentar o Serviço Nacional de Saúde, o pouco que ainda funciona, e mais o Estado, e mais
não sei o quê, se fosse só com o dinheiro dos impostos dos trabalhadores portugueses, não tinha condições para isso. Portanto, os imigrantes desempenham aqui um papel que é fundamental na economia portuguesa. É isso que a direita não quer admitir. É isso que pessoas de ideologia neofascista, de ideologia neoliberal, não querem admitir. E depois o discurso que fazem em relação aos imigrantes é um discurso para meterem medo às populações, atribuindo aos imigrantes todos os males da sociedade. Renzo, eu gostava de ver o que é que o Marcos Júnior, o que é que ele Isso, eu escreveu. estava querendo colocar aqui. Ele fez uma pergunta interessante. Dizem que os portugueses do Alentejo possuem similaridades ao português brasileiro. Isso procede? Não sei, bom, a minha família é do Alentejo, eu conheço muito bem o Alentejo. Uhum. Devo até dizer que não nasci no Alentejo, mas me considero alentejano por uma adoção do meu coração e também por uma identidade cultural. E Sim, a cultura do vinho, né? Vinho dessa região é uma coisa muito. a Dizem, cultura né? do vinho, o Alentejo é, em Portugal, talvez a região do país onde ainda se conservam mais as tradições antigas. Uhum. Então, se nós quisermos comparar o Alentejo a uma parte do Brasil, aquela parte caipira, É, né, do Brasil profundo. do Brasil Verdade. profundo, aí sim, aí nós encontramos de facto Exato. similaridades, encontramos um paralelo, não é? Mas isto é o quê? Isto é uma identidade de classe, não é mais que uma identidade de classe. É, É ele claro falou que o da que eu questão estou a dizer. linguística aqui, ó. Ele falou da questão linguística. Pode ser também. Essa questão do sotaque, né? Talvez. Pode ser também. Bom, aí eu já não diria tanto. Diga no Uhum. modo de viver, no modo de Ah, no viver, modo de vida. no modo de encarar os problemas. Uhum. Aí eu vejo de facto uma certa similaridade entre os alentejanos e pessoas, portanto, caipiras, como vocês chamam, não é? Caipiras. Do Brasil profundo. Aí sim vejo. Sim, sim, exatamente. É exatamente, é o Brasil profundo, né? É exatamente essa questão, tem uma ampla literatura aqui sobre isso. A gente, inclusive, já fez trabalhos aqui, lives, abordando essa questão de um Brasil profundo, onde a gente traz aqui a partir de perspectiva de vários intelectuais, né? Um Monteiro Lobato, com todas as críticas que se possa ter a ele, mas é uma figura importante nessa questão, fala do caipira no Urupés. Você tem o Darcy Ribeiro, que traz uma gama, né, de vários modos e tipos de comportamento ou grupos ditos caipiras. Então você tem um sujeito que no Nordeste, aqui onde eu estou, né, que eu sou nordestino, você tem um sujeito, por exemplo, do Sudeste e de outras regiões, né, que é uma coisa bem interessante isso daí e Olha, que é sempre legal abordar esses temas, né, eu bem legal. gostava, eu gostava muito de um dia poder levar um projeto para a frente que era uma cópia, agora, claro, com o YouTube, com todas estas possibilidades que a internet nos dá e que aqui há meia dúzia de anos atrás não existiam, mas havia um colega da Antena 1 que fazia um programa ao sábado de manhã que ele chamava Portugal ao Sul. E nesse programa ele ia por essas terras mais pequenas, longe de Lisboa, do Alentejo e do Algarve, e ele ia ouvir as populações, os seus desejos, aquilo que contavam do seu dia a dia, as suas dificuldades. E aquele programa dava durante 2 ou 3 horas, sempre ao sábado de manhã, a partir das 6 da manhã. E às vezes eu ouvia, eu gostava de ouvir as pessoas do campo, as pessoas que se levantam ainda com os galos, não é? E que vão trabalhar a terra, vão colher o pão e vão cultivar searas, alface, enfim, tudo aquilo que possamos imaginar. E eu gostava de ouvir aquele programa. E eu tenho o sonho de um dia, em vez de me dedicar a estas coisas da geopolítica, poder fazer um programa dessa natureza. Só que eu não tenho condições para o fazer para já, porque isso obrigava-me a sair da localidade onde estou e a viajar. Isso é mais difícil, porque, pronto, porque é difícil, porque leva a dispêndio de, de dinheiro também, e eu não tenho essa possibilidade. Mas gostava de ouvir as pessoas caipiras daqui de Portugal. O mesmo trabalho que esse
jornalista fazia na rádio, na Antena 1, eu gostava de fazer em vídeo. E sei que ia ter visibilidade. O meu problema não era ter visibilidade, o meu problema era dar voz àqueles que não têm voz, que são precisamente essas pessoas. Mas infelizmente não tenho muitas condições de o fazer. Perfeitamente, perfeitamente. É muito interessante mesmo essa questão. E aqui a gente vai encaminhando aqui para os 30 minutos aqui de live. Uma coisa, Balcento, que eu queria perguntar para você, que é a questão política, né? Mais uma vez, voltamos à questão política, que é a sua trajetória, né? A sua trajetória política, você pode aí comentar como português, a sua trajetória política, enfim, você pode falar um pouco sobre ela, e também a questão, já que a gente falou aqui, a gente falou também dos europeus, a gente falou aqui da questão da imigração, que isso tem muito a ver com o sistema que a gente está hoje, que é o sistema capitalista, que tem tudo a ver com o próprio imperialismo, né? Esse sistema neocolonial, imperialista, que, enfim, divide o mundo, cria espaços e áreas de controle, essa coisa toda. E tem uma coisa aqui interessante, já que a gente está falando da questão política, que foi os processos e você citou, por exemplo, a Revolução de 25 de abril de 74, né? Revolução dos Cravos, que foi a questão da descolonização dos antigos territórios de domínio português na África, né? Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, etc, etc. E a relação do próprio Brasil com isso, que foi uma relação, digamos assim, de apoiar, na época era a ditadura militar aqui no Brasil, era inclusive o general Geisel, com o seu ministro, eu acho que era até o Azeredo da Silveira, se eu não me engano, ministro das Relações Exteriores dele, apoiaram a MPLA, apoiaram os processos de independência dos países, assim formados países ali que eu comentei antes, os países aí ex-colônias da África, ex-colônias de Portugal. E isso é uma coisa interessante, porque apesar de todos os problemas e do governo aqui ser um governo na época de direita, uma ditadura militar de direita, só se você for maluco de negar que aquilo ali era uma ditadura militar de direita, era uma ditadura militar de direita, isso é óbvio. Né? Ela surge a partir de um golpe em 64 e ela vai permanecer até o fim dela, nos anos 80, meados dos anos 80, como um regime, claramente um regime de direita, né? Um regime que estava assentado nessas bases políticas e ideológicas. E é interessante esse contraste porque nessa ótica e em correlação que o Brasil tinha com os Estados Unidos, que não era uma relação tão amistosa assim, naquele momento, tanto que o próprio Geisel ele chega a romper um acordo militar, que foi até feito pelo João Neves da Fontoura, junto com Getúlio Vargas, o acordo militar de 1952, e o Geisel ele rasga esse acordo aí com os Estados Unidos. Então, as relações do Brasil com os Estados Unidos nesse momento estavam bem, assim, estavam estremecidas nesse sentido, porque a gente sabe que dentro de uma ditadura, onde essa ditadura muitas vezes corresponde a determinadas classes, que são as classes que detêm o capital aqui dentro, essas classes têm vínculo com o capital internacional. Vai ter algum tipo de vínculo com o capital americano, com as empresas da Europa Ocidental, que tem, por sua vez, também vínculo com esse capital americano. Então, muitas vezes, essa briga política, por questões aqui de uma submissão, usando essa palavra, absoluta em torno dos Estados Unidos e tudo que os Estados Unidos vai dizer e vai ditar, para uma não submissão direta, mas ainda assim mantendo alguns vínculos políticos, por conta também dessa estrutura econômica, social, que foi montada aqui a partir de 64. Então, já nesse balanço, né, e aí o senhor já pode, enfim, comentar também sobre essa questão da sua atuação política, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse contraste que foi a descolonização, o próprio processo, o senhor pode comentar aí da evolução dos cravos, né? Se o senhor participou disso, se não, se teve alguma ação ali naquele momento, como é que o senhor vê esses contrastes aí, que são interessantes, né, na história e na relação do Brasil com Portugal? Bom, vamos começar então por essa questão de um governo
a ditadura no Brasil ter apoiado os movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas. Acontece que não é caso único, porque, por exemplo, a social-democracia europeia, com Willy Brandt na Alemanha, Olof Palme na Suécia, François Mitterrand em França, enfim, outros dirigentes também apoiaram os movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas. E isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com o facto destes governos, e naturalmente o governo brasileiro também, estarem alinhados com a história. Ou seja, sabiam que era irreversível que o colonialismo português fosse derrotado, mais cedo ou mais tarde, nas ex-colónias portuguesas. O caminho da história indicava isso. Nós vivemos no século passado um período de grande independência de ex-colónias, não só no caso das portuguesas, mas também da Holanda, da França, da Inglaterra, enfim, e de outros países, portanto, países que estavam subjugados ao poder colonialista e que se viram livres desse poder colonialista e começaram a trilhar o seu próprio caminho de soberania nacional. Portanto, quem estava minimamente atento aos ventos da história, na primeira metade e na segunda metade do século passado, facilmente chegava à conclusão que o caminho era o caminho da descolonização. Não havia mais condições para as potências coloniais. Eu não quero aqui chamar a Portugal uma potência, porque Portugal nunca foi uma potência em nada, nem como país colonialista também não era uma potência em nada, mas era um país colonial, sem dúvida que era. Não é? O regime era um regime colonial, era um regime que oprimiu os povos das antigas colónias, de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Portanto, foram povos que foram oprimidos. Ali naqueles países havia a PIDE, a polícia política, que havia aqui em Portugal também. Portanto, esse aspecto de ver que um governo de ditadura no Brasil apoiou os movimentos de libertação nas ex-colónias portuguesas só mostra que esse governo estava, pelo menos nesta questão, estava alinhado com a história. Talvez não estivesse na questão económica, na questão das liberdades no próprio Brasil, etc. Mas pelo menos nesta questão estava alinhado com a história. E depois havia um conjunto, como disse, de países a nível internacional que tinham a mesma posição. Portanto, o Brasil não podia ser, de maneira alguma, uma voz dissonante da maioria. Quanto ao meu trajeto político... Aí temos o jornal de Moçambique, chamado Brado Africano, que denunciava, inclusive, desde o século XIX, enfim, a situação de penúria que viviam, por exemplo, os moçambicanos, que eram ali, enfim, tinham ali sob julgo, eram subjugados por Portugal nessa época, né? O governo português, com aquela coisa dos impostos ali indígenas, chibalo, aquela coisa toda, né? E, enfim, com capital inglês também, a gente sabe disso. Tinha um capital inglês muito forte. Só para a gente salientar muito bem o que o Balsinha está falando aí, né? Essa questão da exploração aí, que é bem Eu grave. queria dizer acerca disso o seguinte: nós não devemos confundir o povo português com as famílias mais Sim, ricas que havia então em com Portugal certeza, e com o governo, porque com certeza. havia, digamos, três vetores que eram alinhados com a ditadura e alinhados com o colonialismo. Era o governo, Sim, eram as famílias mais ricas, as detentoras do grande capital, e era a Igreja Católica. Portanto, os três, não é? É célebre, as pessoas, enfim, mais antigas sabem que havia um casamento perfeito entre o poder político e o poder religioso. sim, Era verdade. frequente ver-se Oliveira Salazar, enquanto Primeiro-Ministro, o próprio Presidente da República, Américo Tomás, e o Cardeal Serjeira, que era o Cardeal Patriarca de Lisboa, estavam juntos em muitas, enfim, em várias oportunidades. Praticamente todos os fins de semana estavam juntos. E, aliás, o, o Oliveira Salazar, o ditador, ele tinha andado a estudar para padre, portanto fazia parte daquela organização. E ele todos os fins de semana estava metido na missa e
e portanto teve sempre as benesses da Igreja Católica. Agora, Renzo, em relação digamos, ao meu trajeto político, quando eu era jovem, muito jovem, no princípio da minha adolescência, comecei a notar na causa política, estava numa família, a minha família, né, os meus pais. O meu pai tinha um senso de conhecimento político que a minha mãe não tinha. E o meu pai era comunista, ainda no tempo da ditadura, antes do 25 de abril de 1970, quando era proibido ser comunista, o Partido Comunista estava ilegalizado, não se podiam fazer reuniões, a imprensa do partido não circulava, etc. Bom, na minha casa já havia conversas dessa natureza, não é? Às vezes juntavam-se pessoas e tinha que se fechar as portas, fechar as janelas, porque nós sabíamos que se alguma palavra saísse cá para fora, a PIDE ia lá, prendia-os e nós provavelmente estaríamos meses ou anos sem saber dos nossos familiares, se entretanto não os matassem, como aconteceu com tantos outros. E então eu comecei desde muito cedo a ter uma consciência, desde adolescente, a ter uma consciência do que era a política em Portugal, do que era a causa política. Acontece que quando tinha 16 anos de idade, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos de idade. Isto porque o meu pai teve um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia, e enquanto essa cirurgia não chegava, ficou sem trabalhar, e eu entendi por bem ir ajudar a minha família. E no dia 24 de junho de 1970, sem dizer nada a ninguém, fui à procura de trabalho e consegui arranjar trabalho numa empresa. E quando me apresentei, perguntaram porque é que eu estava ali, ainda não tinha 14 anos, não se podia trabalhar antes dos 14 anos, e eu disse, eu estou aqui porque eu quero ajudar a minha família. A minha família está a passar por algumas dificuldades e eu quero ajudar. E então, mediante essa resposta, que foi dada aí por volta do meio-dia, disseram, então vai almoçar e começas a trabalhar à tarde. E eu fui trabalhar à tarde e trabalhei nessa empresa durante 23 anos. Entrei no posto mais baixo da empresa, era paquete. Paquete era moço de recados, ia fazer recados. Ia ao banco fazer um depósito, ia às finanças pagar uma coisa, ia buscar lanche para as meninas e saí de lá no posto mais alto da empresa. Aliás, aquilo era uma holding de empresas, tinha mais de 200 funcionários. E abaixo do meu patrão estava eu. Muitas vezes ele saía, ia para os Estados Unidos, para aqui e para ali, e eu geria aquela holding de empresas. Ele deixava-me livros de cheques só com a assinatura. Antigamente não se faziam transferências bancárias pela internet como se fazem agora, era tudo pago com cheques. Ele deixava-me livros de cheques inteiros só com a assinatura dele e eu movimentava milhares. Felizmente nunca tive problemas. E então fui estudar à noite, fui trabalhar e fui estudar à noite. E quando tinha 16 anos de idade, o governo fascista resolveu aumentar as propinas que os estudantes pagavam na escola. E houve uma greve a nível nacional contra esse aumento das propinas. E quando essa greve estava a decorrer, eu vi entrar na escola onde eu andava 2 elementos com panfletos acerca da greve. Portanto, a esclarecer os estudantes do porquê da greve e porquê é que deviam fazer greve. E eu instintivamente agarrei num molho, tirei da mão de um desses elementos um molho de panfletos e fui distribuí-los também. Mal sabia eu que tanto um como o outro eram militantes do Partido Comunista, na clandestinidade. Era o José Pedro Soares, que hoje é o presidente da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, a URAP, e era o Pedro Rodrigues, que chegou a ser deputado do PCP na Assembleia da República. E a seguir, isto foi com 16 anos, com 17 anos dá-se o 25 de Abril, portanto a revolução que depôs o regime de ditadura e instaurou as liberdades democráticas em Portugal, e na minha casa os meus pais, particularmente o meu pai, recebeu o 25 de Abril com grande regozijo, com grande alegria. E eu também, porque já estava, enfim, familiarizado
com o regime da ditadura, já sabia o que era, e recebi muito bem também a liberdade. Acontece, na escola onde eu andava a estudar, fui o primeiro presidente da Associação de Estudantes, nas primeiras eleições que houve, democráticas, já depois dessa Revolução Libertadora. E, passado pouco tempo, aderi à Juventude Comunista. E pronto, comecei a ler livros que, no tempo da ditadura, não podiam circular, mas depois já se adquiriam livremente. Comecei a ler e fui até um dos fundadores da União da Juventude Comunista em 1975. Mais tarde fui também um dos fundadores da Juventude Comunista Portuguesa, em 1977 ou 78, já não estou bem recordado. E essa particularidade deu-me a possibilidade de ter consciência de classe. As leituras e também as reuniões que tinha com pessoas mais velhas, com operários, com dirigentes do tempo da clandestinidade, com dirigentes com, enfim, com um prestígio tão grande, como, por exemplo, o camarada Álvaro Cunhal, que era o secretário-geral do partido, o camarada Otávio Pato, Blanqui Teixeira, Albano Nunes, enfim, tive reuniões com essa gente toda e outros que agora não mencionei. Isso deu-me, de facto, uma estaleca política, deu-me consciência do que era a sociedade e de qual era o meu posicionamento também, posicionamento que mantenho até hoje. Não sou militante de partido nenhum, já há largos anos, portanto, em determinada altura abandonei a militância. No entanto, o facto de não ser militante de um partido não significa que não seja militante das causas da liberdade, das causas dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, dos reformados. Então, essa é a minha militância. É a causa dos povos oprimidos. Hoje, quando faço uma live a falar da Palestina, por exemplo, eu sei que estou a militar na causa dos oprimidos. Quando faço uma live, por exemplo, a falar da Venezuela, sei que também estou a militar contra o imperialismo, né? E a favor de um país que eu respeito, que já visitei mais que uma vez, uma revolução a qual eu apoio e me revejo nela. E, portanto, o meu caminho político tem sido esse, sempre alinhado com aquilo que eu penso que é o ideal dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos idosos, dos oprimidos. Respondi à tua Perfeitamente. pergunta? Perfeitamente, perfeitamente. Já estamos aqui caminhando para o final da live, né? E já que a gente já entrou nessa questão, enfim, nessa questão aí, a gente pode dar uma continuidade. O que é que o senhor acha da questão da esquerda portuguesa hoje, né? Como é que o senhor vê a esquerda portuguesa hoje? A gente sabe, o senhor deve saber isso melhor do que eu, né? Tem uma participação maior, efetiva, há mais tempo na política. Você teve a questão do Corvo, né? Acho que foi a questão do Corvo, eu não lembro, eu já li sobre isso. Que foi ali nos anos 90, acho que foi 93 ou 94, que você teve a primeira coligação, de fato, né? Uma frente ampla, uma espécie de frente ampla, entre os partidos de esquerda de Portugal, né? Enfim, o Partido Socialista, o Partido Comunista, enfim, cria uma coligação para tentar fazer uma frente ampla, enfim, que vai ali dos anos 90 ao início dos anos 2000. E aparentemente, pelas circunstâncias que a gente está vendo na política de Portugal hoje, você tem a ascensão de novo da direita, a volta da direita, né, a política de Portugal. Como é que o senhor vê isso? É possível ter uma saída, né, a partir de uma posição, de uma defesa? O senhor já colocou aqui a militância, né, a sua militância, a sua visão de mundo e tudo mais. Mas é possível, do ponto de vista da ação prática, ação concreta, uma reorganização das esquerdas a partir de até mesmo de uma ação comum, de uma frente ampla, de novo, é possível isso, né? Na defesa exatamente das pautas que o senhor colocou, né? E de outras também. Por exemplo, uma pauta como o anti-imperialismo, que é uma pauta que a gente fala muito, né? Talvez essa seja a mais importante. O combate ao imperialismo, quando você está combatendo o imperialismo,
você automaticamente está combatendo as consequências disso, que é o caso, as guerras, os genocídios, essa coisa toda. Por exemplo, o senhor citou, o senhor citou dois bons exemplos, o caso da Venezuela e o caso da Palestina. Né? No caso da Palestina, você tem uma dupla ação imperialista. Você tem o imperialismo de Israel e você tem o imperialismo americano. Né? Porque o pessoal muitas vezes acha que tudo que Israel está fazendo corresponde só ao que os americanos estão lá, sentados lá no gabinete, falando, não, faça isso, faça aquilo. Mas não, pessoal. Israel também tem um poder político muito forte. Eles também são fortes. A gente não pode negar isso. Eles são fortes, eles são perigosos, né? Enfim, eles cometem a maldade, essa maldade que a gente está vendo aí. Em Gaza não é à toa, eles têm um complexo industrial militar, eles têm a força deles, para, obviamente, fazer a maldade deles. Então, a gente tem que também observar essa coisa aí como um duplo imperialismo, né? O imperialismo colonial de Israel, sionista, e o imperialismo americano, que também está ali, ainda que tentando ou instrumentalizando Israel para os seus próprios fins, ou não, se a gente entrar nessa discussão, se existe uma autonomia de Israel nesse processo, se tudo é correspondência ao que os americanos ou ao que uma cúpula sionista americana, e aí, enfim, a gente vai entrar num debate sobre isso. Mas tem a questão da Venezuela também, as ações imperialistas do governo americano contra a Venezuela, principalmente dos republicanos, né, do Trump e os falcões ali que estão com ele, né, principalmente esse Marco Rubio, que é um sujeito aí que tem opiniões muito deletérias, muito ruins sobre a questão da Venezuela e sobre outros países também, e também sobre a questão da Palestina. Então, assim, como é que o senhor vê isso? Será realmente que essa questão da pauta anti-imperialista, como essa pauta de união, né? Não só de Portugal, mas também do Brasil, já que a gente está falando do Brasil e Portugal, será que existe essa possibilidade de uma pauta comum, que é o anti-imperialismo, por exemplo, para você criar ali esse Oh, vínculo entre os grupos, né? essa frente ampla, dentro de uma oh, Ren, diretriz? Pode falar. o divisor de águas é precisamente esse, não é? É que não se pode chamar de esquerda, por exemplo, o Partido Socialista em Portugal tem o nome de socialista, Sim, mas socialista não tem nada, é um partido que adota uma política neoliberal tem e exatamente que isso. não se diferencia do Partido Social Democrata em nada, não é? É. Aliás, depois do 25 de Abril houve uma série de transformações políticas e económicas e sociais Uhum. no nosso país e essas transformações ficaram consignadas na Constituição da República Portuguesa. E o que acontece é que a frente ampla que tu falas foi a frente ampla que se fez entre o PS, o PSD e o CDS, portanto, partidos que eu considero da direita, para desmantelarem aquilo que de mais progressista a Constituição da República Portuguesa tinha. Aí nós temos visto. Agora, uma frente ampla de esquerda, incluindo o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, etc., não, isso nunca houve. Nunca houve. Essa coligação nunca houve, nem nunca vai haver. Porque é um divisor de águas. O Partido Socialista é um partido pró-americano. O Partido Socialista é um partido pró-União Europeia. Não é? Enquanto que eu penso, eu não posso falar aqui pelo Partido Comunista, não sou militante do Partido Comunista, como já disse, não sou militante de nenhum partido. Mas a observação que eu faço é que um partido que de facto diga que é comunista, para já é anti-europeísta, ou seja, não é a favor da União Europeia. Sabe que a União Europeia é um projeto que foi gizado nos Estados Unidos da América para ter debaixo das patas dos americanos esta região do mundo, a Europa. Aliás, isso ainda a semana passada foram mencionados em alguma comunicação social documentos que foram desclassificados pelos americanos e que mostram que a União Europeia foi criada debaixo da égide norte-americana. Portanto, falar numa coligação de esquerda com o Partido Comunista, incluindo o Partido Socialista, para tirar aquilo que seria a direita, portanto, o PSD, o CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal do Governo, não vejo que isso possa acontecer. Não tenho ideia. Aliás, nós vamos ter eleições no próximo domingo, são eleições para as autarquias locais, eleições para as juntas de freguesia, para as câmaras municipais, que vocês chamam de prefeituras, e o que nós estamos a ver é que o PS, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata
se unem em diversas regiões para retirarem do poder a CDU, que é a Coligação Democrática Unitária, que tem o Partido Comunista, tem o Partido Ecologista Os Verdes e tem algumas pessoas que são independentes. Portanto, para tirarem o Partido Comunista da gestão autárquica, o PSD e o PS e o CDS fazem coligações para serem eles a governar uma determinada prefeitura. Então, como é que pode haver uma coligação para desbancar o Partido Comunista de uma determinada autarquia e depois vai haver uma coligação diferente para tirar o PSD do governo? Isto não existe. Não é? Isto está no domínio da ficção. Não existe. Nós temos que olhar para o Partido Socialista Português como um partido do sistema, deste sistema neoliberal, deste sistema capitalista. Um partido da NATO, da OTAN, como vocês dizem, é um partido pró-OTAN. E qualquer partido comunista que se preze, como é o caso do Partido Comunista Português, tem no seu programa que os blocos militares devem ser todos dissolvidos. Portanto, a OTAN não tem razão de existir. Assim como a União Europeia também não tem razão de existir. Quando diversos políticos portugueses anunciaram que Portugal ia entrar na União Europeia, enganaram-se. Não foi Portugal que entrou na União Europeia, foi a União Europeia que entrou em Portugal. Mas não veio aqui fazer nada de bom. O que veio aqui fazer foi desmantelar a indústria portuguesa, desmantelar a agricultura portuguesa. Hoje, uma porcentagem muito alta daquilo que nós comemos vem do estrangeiro. Acabaram com a agricultura portuguesa. Eles fizeram de Portugal um país de serviços. Não é? Hoje os portugueses estão cá para servir cafés aos turistas que vêm passear a Portugal. As grandes indústrias que havia, como a construção naval, a marinha mercante, a indústria das conservas, a indústria dos textos, a indústria do calçado, etc. e outras, tudo isso deixou de existir a partir do momento em que a União Europeia entrou em Portugal. Na altura era a Comunidade Económica Europeia, o nome só veio a ser trocado mais tarde para a União Europeia, mas significa exatamente a mesma coisa. Então, enquanto houver um partido socialista, que se diz socialista, mas socialista não tem nada. Até havia quem dissesse que o Partido Socialista meteu o socialismo na gaveta. Não, nunca foi socialista. O que é que diferencia uma força socialista de uma força capitalista? É a propriedade dos meios de produção. Quando o Partido Socialista, não é, advoga que o Estado não tem que ter os principais meios de produção na sua posse e por isso eles trabalharam para a privatização da banca, a privatização dos seguros, a privatização das cimenteiras, enfim, dos setores e outros setores. Né? Os setores-chave da economia mostram que são um partido capitalista, de cariz neoliberal. Portanto, nunca esperar que isso venha a acontecer, porque isso não vai acontecer. Agora, põe-se uma questão: como é que a esquerda consequente vai sobreviver nos tempos que correm? Isso é digamos, é um debate que essa mesma esquerda tem que fazer, tem que alargar o leque, ouvir, porque existe algo que eu penso que é muito prejudicial. É quando as pessoas, a culpa de um partido se convence que é infalível e que todas as análises que faz estão eternamente corretas. E a prática tem demonstrado que não é bem assim. Tem havido análises que têm sido feitas de forma incorreta. E depois o resultado não é aquilo que se esperava. E, portanto, tem que haver um debate alargado da esquerda, deixarem-se cair o sectarismo, deixar-se cair o sectarismo e haver um debate alargado. Chamar intelectuais, chamar o povo, fundamentalmente o povo, a classe trabalhadora, independentemente do partido a que pertençam, se é do Bloco de Esquerda, se é do Partido Comunista, mas chamar o povo e chamar intelectuais também, fazer-se esse debate. Como é que vamos sair deste marasmo em que a esquerda caiu? Porque o que nós temos visto é que de eleições para eleições o que tem acontecido é que a esquerda mais consequente que eu conheço, que é o Partido Comunista, tem vindo a perder em toda a linha. Um partido que chegou a ter 30 e muitos deputados na Assembleia da República hoje tem 3 ou 4. Não é? Tem vindo a perder de eleições para eleições, tem vindo a perder. E há uma coisa que eu lamento muito que tenha acontecido sempre, é que o discurso nunca foi mudado. Nunca se fez um discurso novo, nunca se elaborou um programa para a juventude,
para tentar rejuvenescer até o próprio partido. Não, isso nunca foi feito. Se calhar, se eventualmente algum dirigente do Partido Comunista estiver a ouvir, vai dizer, não, fizemos sim. Qual foi o resultado? É o que está à vista. Não é? Uma força cada vez menor, não é só na Assembleia da República, como é a nível de intervenção na sociedade. Antigamente, o Partido Comunista e as organizações que lhe estavam próximas, como por exemplo a CGTP, né, organizavam uma manifestação e as ruas de Lisboa, do Porto, Coimbra, de Setúbal, enfim, das principais cidades, enchiam-se com milhares e milhares de trabalhadores. Hoje há poucas manifestações, porquê? Porque as pessoas estão desmobilizadas. Já ninguém responde ao apelo. Esta que é a verdade, tem que ser dita. E estão desmobilizadas porque alguma coisa traiu, digamos, os seus objetivos, as suas expectativas. Portanto, isto é um debate que tem que ser feito na sociedade portuguesa, mais cedo ou mais tarde, se nós quisermos reavivar o espírito do 25 de Abril na sociedade portuguesa. Isso tem que ser feito urgentemente. Agora, não sei se no espectro partidário português há pessoas com essa visão. Isso só eles é que poderão dizer. Uhum. Para já não vejo ninguém movimentar-se nesse sentido e lamento bastante que assim seja. Exatamente. E quando a gente, por exemplo, para um militante socialista, para um militante comunista, a situação do mundo hoje, ela está muito complicada. Óbvio, pro revolucionário, ele tem aquela visão, pro revolucionário marxista, que defende a disruptiva, defende a transição da sociedade capitalista para uma sociedade sem classes. O que acontece? Vendo a sociedade capitalista hoje, principalmente o Ocidente está dissolvendo. A economia capitalista no Ocidente ela está indo de mal a pior. Se eu falo da situação de Portugal aí, o Brasil também não é muito diferente, não. Países como Brasil, Argentina, os países aqui da América Latina, estão em processo de dissolvimento das suas economias, de autodestruição, É principalmente a uma, partir da globalização e do é uma crise neoliberalismo, do do fenômeno sistema. É neoliberal. uma crise do sistema. O sistema esgotou-se. Não tem mais nada para dar. É uma crise do sistema. É um pós-capitalismo, né? Inclusive tem um economista marxista que eu gosto muito, que é o Ernest Mendel. Ernest Mendel, ele tem um livro muito bom, que ele vai falando ali das fases do capitalismo e essa fase que a gente está vendo hoje. Ele já está fazendo uma análise há 50 anos atrás, ele já está falando, olha, vai chegar um momento que a gente vai chegar na fase do chamado capital fictício, como fala Marx, né? Que é aquele capital especulativo. Ou seja, o capital dos rentistas. Ninguém quer fazer investimento na criação de um alfinete. Aqui no Brasil é assim, principalmente no Brasil, que infelizmente se tornou um país onde os banqueiros, né, os bancos, os grandes capitalistas, eles tomam conta. Né? Por exemplo, a dívida pública brasileira. Grande parte da dívida pública brasileira, os donos, não são nem capitalistas brasileiros. São capitalistas da Espanha, por exemplo. O Banco Santander, ele é um dos grandes donos da dívida pública brasileira. E aqueles bancos de sempre dos Estados Unidos, né? O JP Morgan da vida, e esses bancos aí que têm um controle ainda aqui no Ocidente financeiro e que vão ter muitos problemas com a China, porque a China está vindo com tudo. E a China não está para brincadeira, né? A gente sabe disso. É uma alternativa chinesa agora para isso. Pode ser uma saída, a gente não sabe, né? Tem um autor chamado Mark Fisher. Ele tem um livro chamado Realismo Capitalista. O subtítulo do livro é o seguinte: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso aí é uma coisa que o marxista, o revolucionário vê e fala, não sei, mas que a coisa tá Bem, difícil, tá, né? bem eu não seria tão negativo, não é? O capitalismo há de ser ultrapassado por uma sociedade nova. Eu creio que isso vai acontecer. Os ventos da história apontam nesse sentido, não é? Este sistema esgotou-se. E estas guerras que têm existido mostram isso precisamente, não é? O Uhum. sistema esgotou-se. Por que é que existe uma guerra na Ucrânia, neste Chegou no momento? auge, né? Chegou Porque, no, por- no limite. porque o imperialismo, as forças imperialistas, têm em mente enfraquecer a Rússia para desmembrarem a Rússia e irem roubar as suas riquezas. Esta é que é a Exatamente. verdade. Não é? Exatamente. Esta Que é é o que que é a verdade. falta.
que é o que falta. Exatamente. Então, na medida em que o colonialismo foi sendo derrotado, não é? E que as potências colonialistas deixaram de poder roubar os bens, os pertences dos povos africanos enfim, de outras latitudes, isso gerou uma crise sem precedentes. Da mesma forma, nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América hoje estão endividados em mais de 36 trilhões de dólares. Não é Donald Trump que vai endireitar a economia americana. Aliás, hoje eu li que ele declarou, o Donald Trump, que diversas cidades americanas estão em estado de guerra. Porquê? Porquê é que estão em Exato. estado de guerra? Então aquilo não é o Eldorado, não é a sociedade mais democrática do mundo, não é onde as pessoas vivem melhor, a sociedade das oportunidades, mas não. Existem diversas cidades que estão em estado de guerra. Porquê é que isso acontece? É isso que temos que aprofundar, porque o sistema em si já deu o que tinha a dar. Nós não temos mais nada a Exato. esperar deste sistema. E as análises Inclusive, que Karl Marx fez em 1800 e troca ao passo ainda hoje são válidas sim, com e certeza. mostram, e mostram que só com a extinção das classes e a causa comum, é daí que vem a palavra comunismo, a causa comum, a propriedade comum, só aí é que a sociedade pode efetivamente evoluir, pode responder às necessidades das populações, dos povos, pode inclusivamente pode acabar com as guerras, porque deixa de haver a luta pelo lucro, a luta pelo roubo, o respeito pela soberania dos povos. Existem aí, neste momento, algumas organizações, plataformas económicas a nível internacional, que não sendo marxistas, estou a falar dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, também da, da, da União Euroasiática, não sendo marxistas, mas, no entanto, já falam, já é um avanço, já falam na soberania dos povos, não é? já falam em desligar-se do dólar, já é importante, é um avanço. Depois, Sim. a organização da sociedade será para mais tarde, mas eu estou em crer, eu não sei, provavelmente não vou ver, mas fico com essa expectativa em mim, não é? De que isso vai acontecer. O que é que diz o Lincoln? Esse amigo está sempre nas minhas lives. Num futuro não muito distante, para enfrentar a miséria disciplinada e dar dignidade às pessoas, não haverá outro caminho a não ser adotar medidas socialistas. Aliás, não é por acaso que na Rússia, embora sendo uma sociedade capitalista, ali não existe já o comunismo, já acabou, desde 1991 a sociedade comunista foi desmembrada, mas não é por acaso que na Rússia, mesmo com Vladimir Putin do Partido Rússia Unida à frente, um partido de direita, mas já há políticas que são de índole socialista, porque é a única forma de pôr a sociedade a funcionar. E eles sabem isso melhor do que ninguém, porque vivem numa sociedade muito desenvolvida. E de um momento para o outro viram-se numa sociedade que ainda hoje, repara bem, ainda hoje, segundo estudos, ainda hoje, os cidadãos russos não atingiram o nível de vida que tinham quando existia a União Soviética. Né? A União Soviética socialista. A Foi, industrialização da União Soviética foi a industrialização mais rápida da história humana. é verdade. Mais rápida da história humana. Aquilo foi impressionante. O Stalin tem. A gente fala muito do Stalin, crítica, não sei o quê, tirano, aquela coisa toda, mas a gente não pode negar que ele tirou. Quem fala isso, inclusive, é um biógrafo do Stalin chamado Isaac Deutscher. Ele diz: o Stalin tirou a Rússia basicamente da idade feudal e jogou a Rússia para era de uma potência industrial e virou de fato. Não, ele tirou da Isso é um idade óbvio. feudal e transformou num explorador espacial. Atenção, Exatamente, bem lembrado. a Rússia Grande explorador transformou. espacial. Então, Exato. É verdade. Isso não é para qualquer um. Né? a maioria das coisas que dizem de Stalin não correspondem à realidade. Não foi por Sim, tem acaso muita que maluquice. o Partido Comunista da Federação Russa, há cerca de 3 meses, fez uma declaração, aliás, que foi lida pelo secretário-geral do partido, Zyuganov,
onde reabilita totalmente Stalin e atribui a Nikita Khrushchev, o dirigente revisionista da União Soviética, ele que era ucraniano, atribui Sim. a ele mentiras acerca da personalidade de Joseph Stalin. Tem muita coisa realmente muito estranha ali nos relatos do Khrushchev. Muita coisa que é inventada. Por exemplo, aquela questão, só para a gente encerrar aqui, você tem aquela questão, por exemplo, da invasão do Hitler, né, da invasão nazista, do eixo, a União Soviética, que o Stalin teria entrado no Adache e ficado bêbado lá. Isso é tudo invenção do Khrushchev, né? Porque os historiadores recentes, historiadores militares recentes, incluindo aqueles próprios generais que viveram, que comandaram a União Soviética, como Zhukov, por exemplo, nas memórias dele, ele desmonta isso aí. Ele vai, olha, não, Stalin não teve essa cena, né, que você vê em filme de Hollywood ou algo assim, o Stalin lá bebendo, ficou sei lá quantos dias bebendo, enquanto os alemães estavam invadindo o território da União Soviética. Não, ele tomou a postura e foi lá, no Stavka, né, comandar as Forças Armadas. Então, assim, essas coisas que o Khrushchev inventou são muito, né, a gente sabe disso. É evidente que, como qualquer dirigente político, ainda por cima, um dirigente político de um país daquela dimensão, é evidente que cometeu erros. Não é? Não se vai agora dizer que Stalin foi perfeito. Não, cometeu erros. Com certeza. Mas se formos pôr nos pratos da balança o desenvolvimento que trouxe, quer dizer, em primeiro lugar, a derrota do nazifascismo nunca lhe foi perdoada. Até hoje nunca lhe foi perdoado. Pelos fascistas europeus nunca lhe foi perdoado isso. Portanto, a derrota isso aí já é uma grande coisa, já é um grande feito. A derrota talvez o maior. É o maior. A derrota do nazifascismo em primeiro lugar, mas depois o seguir a via leninista e marxista de construção da sociedade e que, como disseste muito bem, transformou um país feudal numa potência da exploração do espaço. Quer dizer, então devemos esse reconhecimento. E eu devo dizer que eu estive na União Soviética pronto, quando era jovem e cheguei a estar lá por um tempo e até a percorrer diversas regiões. Devo dizer que o nível de vida Boa noite, Sérgio. Grande abraço. E para o Lincoln e para todos que estão a assistir. Devo dizer que o nível de vida na União Soviética não tinha nada a ver com o nível de vida aqui no Ocidente, não é? E eu não estive só na União Soviética, estive também em alguns países aqui da Europa. E assim como o nível de vida na República Democrática Alemã, onde eu estive também em 1979, que ainda era superior ao nível de vida da União Soviética. Não é por acaso que hoje aparece escrito num órgão de comunicação social que a maioria dos alemães que estão na região onde era a antiga República Democrática Alemã ainda hoje não se revê na sociedade que têm, onde vivem, não é? Portanto, aqueles que eram daquela altura ainda hoje não se revê na sociedade que têm hoje, porque era melhor naquele tempo. Portanto, isto é verdade, isto é que tem que ser dito às pessoas. Porque, um resquício disso é a Bielorrússia, né? Que é um país ali que, quando você observa, é um país organizado, tem uma economia estável. É um resquício disso. É um exemplo disso. Né? Aliás, após a implosão da União Soviética, na Bielorrússia não se fizeram modificações, né, para destruir o aparelho de Estado. O aparelho de Estado foi mantido tal como existia. E o que é facto é que o país é um país desenvolvido, onde não há desemprego, onde as pessoas todas têm casa, a escolaridade é obrigatória, é gratuita, obrigatória e gratuita. O IDH é bom, tem um IDH bom, escolaridade boa. Exatamente. E é isso. Muito bem, Renzo. É isso. Muito obrigado aí pela participação. Eu tinha um ponto que eu queria lembrar aqui, que é a questão da dívida que o senhor falou, dos 36 trilhões dos Estados Unidos. 36 trilhões. Tem um esquema aí que eu estava lendo, rapaz, uma sacanagem que o Trump estava fazendo, que era o seguinte: o sujeito estava querendo comprar títulos antigos da dívida em Bitcoin, face total, para continuar mantendo o Banco Central americano emitindo novos títulos. Ou seja, ele queria trocar, né, uma espécie de desindexação, né? Quando você faz aquela troca de títulos ou da moeda antiga para uma nova. Ele queria fazer um negócio desse. É incrível, né? Os caras estão vendo que está no caos e querem continuar mantendo ainda a dívida, porque, de uma certa forma, o dólar ainda tem algum poder de liquidez
e isso aí é bom para eles. Ah, toma aí, imprime dólares, joga isso aí no mundo e vamos ver no que vai dar. As consequências disso a gente já está vendo, o senhor falou muito bem. Conflito interno. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas era isso que eu queria. Eu tinha esquecido. Mas é isso. Muito bem, olha, obrigado, Renzo, pelo convite. Foi com muito prazer que estive aqui. Um dia destes vou-te chamar lá ao canal Tribuna Multipolar também. Quero Eu enviar vou lá. um grande abraço para ti e um grande abraço também para todos os amigos que estão a assistir. Quero pedir àqueles que não são subscritores do canal Tribuna Multipolar para subscreverem. O canal é novo, tem cerca de 2 meses, portanto precisa do apoio de todos. Pronto. E vão ver que as lives são amanhã já agora vou fazer aqui um bocadinho de publicidade. Amanhã vou falar com um professor universitário de Caracas, de uma universidade de Caracas. Vamos falar sobre a Venezuela, porque hoje houve um chamado do presidente da Assembleia Nacional Popular da Venezuela acerca de algo que foi descoberto que a extrema-direita estaria a preparar para fazer rebentar explosivos junto à Embaixada dos Estados Unidos da América. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como está a decorrer a mobilização que o presidente Nicolás Maduro pediu, não é? 4 milhões e meio de venezuelanos. Portanto, vamos falar sobre a situação na Venezuela atualmente. Amanhã, quarta-feira, vou entrevistar um jornalista, um colega, que é o Pedro Tadeu, que escreveu um livro que eu tenho aqui, não sei se conseguem ver. O livro chama-se Sim. Porque Sou Comunista. Ele justifica porque é comunista. Interessante. Portanto, Interessante. quarta-feira vou entrevistá-lo, numa live também, a partir das 10 horas da noite, portanto 22 horas, 18 horas no Brasil. E quinta-feira será a Leonor Teixeira, que fará uma live, que é uma jovem que está connosco no canal. E sexta-feira eu volto com um tema que eu agora já não tenho aqui bem presente. Mas, portanto, quero deixar um convite aos amigos para estarem também no canal Tribuna Multipolar. É com muito afeto que os vou receber lá. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito Muito obrigado obrigado, mesmo. Eu é que Balsinha. agradeço. E que venha mais Sempre. vezes aqui, e aí a gente pode fazer esse intercâmbio, né? Eu vou lá, a gente vai lá também, o senhor vem aqui, enfim, para a gente crescer esse novo canal do Balsinha aí, que é sempre muito legal aqui, fortalecer a nossa comunidade, né? E deixem um like, se inscrevam, compartilhem, e é isso aí. Um grande abraço, valeu, pessoal. Até Um mais. abraço do tamanho do mundo. Fiquem